Sabia que dá para fazer isso com psicologia também? Sabia que isso é possível também? E às vezes, assim, para algumas pessoas isso é muito claro, é muito óbvio, mas para a maioria não é. Porque a maioria dos psicólogos estão tão acostumados a receber pessoas já em conflito psicológico na sua clínica que não faz nem ideia que pode fazer preventivo com as pessoas. Olá, pessoal! Espero que tudo bem com vocês. Aqui é a Rafaela Schiavo, do Mater Online. E o tema da nossa live de hoje é como o conhecimento em psicologia perinatal pode prevenir o adoecimento psíquico em mulheres. Vamos falar, então, de prevenção. Olha que tema importantíssimo a todo e qualquer psicólogo, né? Se você conhece algum psicólogo aí, inclusive, já marca ele aqui para ele participar dessa live. Não tenha preguiça, não. Você pega o seu dedinho, clica aí onde você estiver, no YouTube, no Facebook ou no Instagram, e convida mais um, criatura. Quanto mais psicólogos nós tivermos com esse tipo de conhecimento, melhor. Não fica com medo. Ai, não, eu não quero concorrente, eu quero saber isso sozinha. Não seja egoísta. Nós temos mais de 3 milhões de gestantes todos os anos no Brasil. E a gente tem menos de 0,5% de psicólogos atuando com essa população. Ou seja, tem cliente para você e para mais um bocadão de psicólogo, tá? Não fica com medo, bote fé no seu taco, tá? Porque não é somente a palavra psicólogo perinatal que vai trazer concorrência, é o seu posicionamento, é como você se coloca, é o conhecimento que você tem. Tem psicólogo aí que não é formado pelo Instituto Mater Online, modéstia à parte, nós somos o melhor do país, com os professores mais qualificados de todos. Então, não precisa ficar com medo, tá certo? Convida aí um outro profissional, um outro colega, coloca aqui nessa live e vamos lá. Precisamos compartilhar conhecimento. Quem vai sair ganhando? As mães e os bebês, inclusive aqueles que ainda nem nasceram, tá certo? Então vamos lá, vamos falar de prevenção, né? O tema da live de hoje é como o conhecimento em psicologia perinatal pode prevenir adoecimento psíquico em mulheres. Nós, psicólogos, trabalhamos demais com questões de pessoas em conflito psicológico, né? Então, a maioria de nós, a nossa ação, ela vai ser quando a pessoa já apresenta um conflito psicológico, quando ela já está com depressão, quando ela já está com ansiedade, quando ela já está com estresse, quando ela já está com isso, quando ela já está com aquilo. Aí essa pessoa, ela vem para nossa clínica, né, já com um conflito, olha, eu estou passando por tais e tais dificuldades, e vai lá na nossa clínica e a gente trabalha com quem? Com a pessoa, então, em dificuldade, com conflito psicológico. No hospital, a mesma coisa, na unidade básica de saúde, a mesma coisa. Então, geralmente, nós, psicólogos, né, trabalhamos com as pessoas no momento em que elas já estão adoecidas, né? Já estão aí com algum conflito psicológico. Não é muito diferente de quem trabalha na saúde, né? Então, assim, as pessoas, geralmente, elas vão procurar um médico quando elas estão também adoecidas, né? Quando tá com uma dor aqui, dor ali, então ela vai lá no médico e diz, olha, médico, né? Eu tô com dor aqui, apareceu tal coisa, tá me incomodando aqui e ali, então, por isso que eu vim aqui. Mas também existe aquelas pessoas como eu, não sei aqui quem é como eu, tá? Eu sou assim, eu gosto de fazer prevenção. Então, todo ano, por exemplo, eu vou no meu ginecologista e faço Papa Nicolau, eu vou tirar sangue, né, para verificar como é que tá, colesterol, prolactina, sei lá, um monte de coisa aí que eles investigam, né, por meio do sangue. Eu faço ultrassom, né, para ver como é que tá. Alguém aqui também tem esse costume de fazer exames preventivos?
vai ao cardiologista, vai ao ginecologista, vai no oftalmo, né? Esse ano eu fui no oftalmo, durante muitos anos, né? Eu tava usando um grau X de óculos, né, gente? Eu uso óculos, tá? Então, assim, mas é só para leitura. E aí eu falei, bom, tem que ir lá, né, ver como é que tá, né? E a gente vai ficando velha, né? E precisa verificar. Deu uma mudadinha no meu grau. Mas e se eu não vou fazer esse preventivo, né? Aí ia ter várias outras coisas. Aqui a Alessandra tá falando exatamente. Tenho a aprender com você. Oh, legal, que gostoso. Né? Não sei aqui se outras pessoas também pensam como eu. A gente vai fazer prevenção. A gente sabe que no Brasil a maioria das pessoas elas acabam indo buscar já, né? Quando você já está apresentando alguma doença, alguma coisa nesse sentido. Mas aí o fato é que, assim como existe nessas especialidades que é possível você ir para fazer prevenção, para que não aconteça um adoecimento, para que você depois não tenha que ficar remediando. Sabia que dá para fazer isso com psicologia também? Sabia que isso é possível também? E às vezes, assim, para algumas pessoas isso é muito claro, é muito óbvio, mas para a maioria não é. Porque a maioria dos psicólogos estão tão acostumados a receber pessoas já em conflito psicológico na sua clínica que não faz nem ideia que pode fazer preventivo com as pessoas. Ou seja, atender pessoas que ainda não estão doentes, atender pessoas que ainda não estão apresentando conflitos psicológicos. É possível, sim. Gente, é possível. E esse é um campo que a gente não está investindo, né? Eu vou usar essa palavra, mas porque é a que está vindo na minha cabeça, na minha livre associação aqui, tá? Mas quando a gente se coloca nessa posição passiva de psicólogos que ficam esperando o cliente vir, né? No sentido dele estar doente, no sentido dele estar com algum conflito psicológico, é uma atitude sadista do psicólogo. É uma atitude sádica do psicólogo. É esquisito ouvir isso, né? Mas 99% dos psicólogos têm essa postura sádica. O que é essa postura sádica? Eu desejo que a pessoa esteja com algum problema emocional para que ela possa vir na minha clínica e aí assim eu posso trabalhar. Aí sim eu posso atender, tá? Entenda que isso está tudo entre aspas, né? É claro que a gente, né, não fica com esse tipo de pensamento, mas as nossas ações nos levam para isso. Porque nós escolhemos uma profissão que a nossa atuação é quando a pessoa apresenta conflito. E aí a gente vem com um discurso que eu quero aliviar a dor do outro. Eu quero fazer com que o outro, então, tenha uma saúde mental melhor. Mas, primeiro, eu preciso desejar que ele esteja doente, para que eu possa ajudá-lo. Olha só, meu Deus, que complicada a nossa profissão. É claro que não é só a nossa, né? Todas as outras profissões também precisam aí que as pessoas, né, tenham algum tipo de problema para elas poderem ajudar lá dentro da sua técnica. Mas o fato é que é possível o psicólogo também trabalhar na prevenção. Ou seja, realmente desejar que o outro não apresente conflitos psicológicos e ainda assim eu posso ser beneficiada com isso financeiramente, né? Ainda assim eu consigo ter cliente que vai me procurar para preventivos. E isso existe dentro da psicologia perinatal, tá? A Vanessa aqui da República Dominicana, buenos dias! Ah, legal, Vanessa, que show, muito bem-vinda! Mater Online Internacional, né? Um pessoal de várias partes aí do mundo participando aqui com a gente, ligadíssimos aqui nas aulas, nas lives do Mater Online. Muito bem-vinda. Então, continuando, podemos e devemos trabalhar na prevenção. E a psicologia perinatal, ela é um espaço para isso.
nós podemos trabalhar com prevenção de 2 pessoas ao mesmo tempo que eu atendo só uma. Olha que louco! Dentro da psicologia perinatal, dependendo, eu consigo trabalhar com saúde mental de 2 pessoas atendendo uma. Como isso, Rafaela? Psicologia perinatal. Então, perinatal, o que é? Peri, ao entorno. Natal, nascimento. Psicologia perinatal significa, então, a psicologia que vai trabalhar com gravidez, parto e pós-parto, porque está em torno do nascimento. E aí, então, eu vou atender uma gestante. Quando ela tá gestante, tá? Ela tem um bebezinho dentro da barriga dela. Ela tem um feto em desenvolvimento dentro da barriguinha dela, do útero dela. E que ele também recebe mensagens desse meio. Os hormônios que estão na corrente sanguínea dela também vão para esse bebezinho. Tá? Então, olha, se você não sabe, lá no nosso workshop introdutório de psicologia perinatal, eu vou ensinar direitinho quais são os efeitos deletérios da ansiedade, do estresse e da depressão durante o período gestacional e como isso influencia no desenvolvimento do bebê, tá? Não vai ser a temática de hoje, mas lá no nosso workshop eu vou falar sobre isso com você. Então, não perca esse workshop. Logo na primeira aula a gente já vai falar sobre isso, tá bom? Então, olha só. Eu tenho lá no meu consultório uma gestante e eu consigo trabalhar com a saúde mental dela, prevenir adoecimento dela, na gestação dela e no pós-parto dela, como também do bebê. Que incrível, que incrível. E eu não vou nem cobrar por 2, eu vou cobrar por um só. Mas eu com certeza estarei tratando dos 2. Auxiliando os 2, fazendo um papel de prevenção. Para quem não sabe o que é prevenção, deixa eu já explicar, né? Porque às vezes eu estou falando aqui como se todo mundo soubesse o que é prevenção. Eu fui por essa premissa. O que é prevenção, Rafaela? Prevenção é quando a gente vai prevenir que uma doença se instale, aconteça. A prevenção ela vai acontecer a nível primário, secundário e terciário, tá? Aqui nessa aula de hoje eu estou falando a nível primário. O que é nível primário? Para que eu previna uma doença, eu faço eu tenho um determinado comportamento, né? Então, para eu prevenir Covid, eu passo álcool em gel, eu uso máscara, eu tomo vacina, tá? Isso são medidas de prevenção para que eu não contraia a doença, não desenvolva a doença. Então, a prevenção que eu estou falando aqui para vocês hoje, dentro do papel do psicólogo, que o psicólogo pode fazer na clínica perinatal, é exatamente prevenir que uma gestante venha a adoecer. Não sei se você sabe, mas mais da metade das gestantes no nosso país apresenta alguma alteração emocional significativa. E o que é alteração emocional significativa? É estresse, ansiedade, depressão. Estresse, ansiedade e depressão são muito comuns durante o período de gestação. Neste período de pandemia, mais ainda, tá? Se mais da metade das mulheres já apresentava alguma alteração emocional, no período de pandemia, mais ainda. Aumentou no mundo, no planeta, o número de pessoas com alterações emocionais significativas por conta da Covid. E isso não foi diferente para o grupo de mulheres na gestação e no pós-parto. Então, mulheres na gestação e no pós-parto, elas estão, assim, vivendo um momento delicado na vida. Diferente do que a gente fica imaginando, que elas estão plenas e felizes e saltitantes. Não, elas estão vivendo um momento muito delicado na vida. E que a maioria delas não está feliz e saltitante. Pode até estar bem com a gravidez. Pode até estar preocupada com o bebê e querendo, né, que ele nasça para poder cuidar. Mas isso não isenta dessa mulher estar preocupada, ansiosa, enfrentando várias dificuldades. E isso está influenciando na saúde mental dela, tá? Só para vocês terem uma noçãozinha, 25% das gestantes estão apresentando depressão gestacional.
Depressão, gente, depressão não é só no pós-parto, não. Elas estão apresentando depressão desde a gestação. 25% para psicólogo, talvez ele não entenda muito bem, então vamos desenhar. Eu falo isso porque eu sou psicóloga e também não entendo nada de porcentagem matemática, tá? Mas vou desenhar para facilitar aqui o nosso entendimento. Significa que a cada 4 gestantes, uma está apresentando depressão. A cada 4, uma está apresentando sintomas de depressão. Deu para perceber a gravidade? Deu para entender a problemática que nós temos? Só que, se eu te disser que é possível prevenir esse número, essa prevalência, esses sintomas de depressão na gestação, isso te interessaria? Te interessaria cuidar da saúde mental dessa mulher e, como efeito sistêmico, cuidar da saúde mental desse bebê também? Ora as bolas, se essa mulher apresenta depressão na gestação, há uma probabilidade alta dela piorar no pós-parto, continuar apresentando depressão. Se essa mulher apresenta depressão no pós-parto, aumentam as chances dessa criança apresentar atraso no desenvolvimento, aumentam as chances de prejudicar a vinculação mãe-bebê, aumentam as chances dessa criança desenvolver um apego inseguro e, consequentemente, problemas de saúde mental ao longo de toda a sua vida. Isso que eu nem falei, que durante a gestação, uma mulher com sintomas de depressão aumentam as chances do bebê nascer prematuro. Né? A gente fica a boca aberta, né? Quando a gente escuta tudo isso, que são informações que a gente não tem, mas é assim. Então, precisamos trabalhar com a prevenção, evitar que essas mulheres, então, durante o período de gestação, venham apresentar depressão, estresse, ansiedade, o que for. A gente tem que dar um jeito de evitar que elas apresentem isso. E o psicólogo perinatal, ele tem uma técnica muito específica que só psicólogos perinatais conhecem, tá? Que é a atenção psicológica na perinatalidade. Também conhecida aí, né, muito pelos psicólogos como pré-natal psicológica. Não sei se você já ouviu falar ou não, tá? Mas essa atenção perinatal, né, a gestantes, essa atenção psicológica perinatal, que pode ser tanto a mulheres na gestação quanto no pós-parto, é uma técnica que nós podemos utilizar antes dessa mulher vir apresentar, então, problemas de saúde emocional, porque a técnica é justamente para prevenir as alterações emocionais. Então, é uma técnica que justamente vai ali no cerne, vai conhecer a problemática, a vida, a história, os desejos, os medos daquela nossa cliente, e ali nós vamos exercer um trabalho bem legal, né, bem planejado, que vai fazer, então, com que a gente faça a intervenção para auxiliar que essa mulher não apresente alterações emocionais significativas. E se ainda assim ela apresentar alterações emocionais significativas, nós vamos, por meio dessa ação, evitar que essa alteração ela se cronifique, que ela se prolongue, para que ela fique no pós-parto. A gente consegue evitar isso. Olha que maravilha! Você ganhando dinheiro, atendendo na clínica, sem precisar esperar que aquela mulher esteja na pior, né? Sem você precisar ficar assim, meu Deus, eu preciso que a mulher esteja com depressão, eu preciso que essa mulher esteja com estresse para eu poder ter cliente. Por favor, tenham mulheres com estresse, ansiedade, depressão para que eu tenha cliente e eu possa ganhar dinheiro na clínica. Ai, meu Deus do céu, que horror! Não precisa. Você consegue dinheiro atendendo grupos de mulheres gestantes ou até no planejamento familiar, antes mesmo de estar gestantes, com informação, com orientação que elas querem. Vocês já pararam para pensar que muitas mulheres estão deixando a maternidade para após os 30 anos?
Isso cresceu. O IBGE já mostrou para a gente que as mulheres estão tendo seus filhos acima dos 30 anos. Sabe quem são essas mulheres que estão tendo os bebês acima de 30 anos? São mulheres com recurso financeiro, porque ela planejou, no sentido dela falar assim, primeiro eu vou fazer minha graduação, depois eu vou casar, e depois que eu estiver bem estabilizada na minha profissão é que eu vou ter filhos. Então, é aquela pessoa que planeja, é aquela pessoa que guardou dinheiro para gastar durante a gestação. É aquela pessoa que, se ela for informada que existe psicólogo perinatal que vai fazer um atendimento de prevenção para que ela não adoeça, ela já tem o dinheiro guardado para gastar com esse profissional. Porque ela já guardou dinheiro para gastar com a doula, ela já guardou dinheiro para gastar lá com o obstetra humanizado, para ela ter um parto em casa. É claro que ela também quer um psicólogo para acompanhar ela, para que evite que ela tenha problemas psicológicos durante a gestação ou do pós-parto, conflitos, alterações emocionais significativas. Gente, deu para entender? Nós podemos prevenir alterações emocionais, nós podemos trabalhar com pessoas que ainda não estão com conflito psicológico, e aí eu consigo cuidar da saúde dessa mulher e do bebê. Esse bebê, ele também é beneficiado. Quando a saúde da sua mãe está boa, o desenvolvimento mental daquela criança também. Olha só, uma mulher que apresenta estresse muito elevado, corre o risco dessa mulher apresentar ansiedade ou depressão também. Se o estresse está muito elevado, a nível de quase exaustão a exaustão, aumentam as chances também dessa mulher estar apresentando ansiedade ou depressão, tá? Existe essa correlação. E se não for cuidado esse estresse, aumentam as chances de uma depressão no pós-parto, se não for cuidado esse estresse, tá? Cientificamente a gente já sabe sobre isso. O hormônio liberado no estresse, ele se chama cortisol. O cortisol, ele é muito importante e necessário para o nosso dia a dia. Então, todos os dias a gente libera cortisol e está ok. Ele é importante, ele é necessário, ele é positivo. No entanto, quando nós liberamos em excesso, de forma crônica, cortisol, nós começamos a adoecer, tá? A gente começa a apresentar dor de cabeça, a gente começa a apresentar diarreia, a gente começa a apresentar irritabilidade, insônia, mudança de apetite, manchas pela pele, infarto, úlcera, diminuição da libido. São muitos os sintomas que começam a acontecer no nosso organismo. Imagina no organismo grávido, de uma mulher grávida, também vai aparecer tudo isso. E esse cortisol, ele fica na corrente sanguínea dessa mulher e é enviado via cordão umbilical para o bebê. Esse bebê também vai receber essa descarga alta de cortisol, que para o desenvolvimento dele não está adequado, tá? O bebê, lá o feto, ele está preparado para receber uma quantia de cortisol, não uma carga grande. E aí, então, essa criança já começa, então, a ter alguns prejuízos aí também, sendo um dos prejuízos que a gente mais observa é o nascimento prematuro, baixo peso, problemas de comportamento que a criança pode apresentar, tá? No pós-parto, vários tipos de dificuldade, choro frequente, uma criança mais difícil. Quem atende bebês aí sabe, né? Que quando você investiga um pouquinho da gestação, você percebe que aquele bebê difícil, ele não é difícil porque teve uma gestação tranquila, não. Você percebe como foi conturbada a gestação daquela mulher. Quanto cortisol ela liberou. E aí essa criança, então, começa a apresentar algumas queixas aí, né? Ainda enquanto bebê, que vai cair na mão da consultora da amamentação, consultor do sono, alguns psicólogos e etc. Então, a mensagem que eu tenho para trazer hoje para vocês, na nossa live de hoje, é que nós podemos sim
prevenir alterações emocionais significativas, como estresse, ansiedade e depressão, por meio da psicologia perinatal, atuando com essas mulheres dentro, né, de uma técnica específica que vai ser realizada durante a gestação, com o objetivo de diminuir essas alterações emocionais. Ah, Rafaela, mas você não vai ensinar essa técnica? Essa técnica não é o momento da aula de hoje, porque precisa de uma aula com muito mais de 1 hora para poder ensinar tudo isso, tá? Eu tenho um curso de aperfeiçoamento e lá eu tenho um módulo que eu ensino passo a passo como se utiliza essa técnica, como que se faz, tá? Não vai dar para ensinar isso em uma live, que eu costumo fazer essas lives, né, em 30, 40 minutos. É muito detalhado, né? E fora que você precisa de vários conhecimentos aí também anteriores para conseguir aplicar essa técnica, né? Então, não é uma técnica que você simplesmente vai lá e aplica. Você precisa ter vários conhecimentos teóricos, né, da psicologia perinatal para poder executar, né, essa técnica de forma correta, ética e tudo mais, tá bom? Mas é importante que você saiba que existe essa técnica. É importante que você saiba que é possível atender mulheres antes que elas apresentem queixas, tá? É possível a gente atender. E elas vêm, Rafaela, elas vêm sem queixa? Elas vêm desde que a gente informe para elas que isso existe. Tem algumas gestantes que já estão ligadas no movimento, elas já sabem que existe pré-natal psicológico, então elas vão lá para a internet e ficam lá digitando. Moro na cidade de Bauru. Quem aqui faz, né, em Bauru, que psicólogo faz pré-natal psicológico? A gestante, ela tá ligada. Agora, se o psicólogo não tá ligado, então ele não tá lá no Google para que essa gestante possa achar ele, talvez realmente ele fique sem cliente. Então, ele precisa estar ligado também, né? Que, olha, onde que as mulheres estão procurando pelo profissional, né? Então, geralmente é na internet, né? Que a gente segue pessoas aí, Instagram, Facebook, etc. Então, o profissional ele precisa ter um pouco de conhecimento também e se dedicar para essa divulgação também. Que muito feliz eu sou que as minhas alunas aqui no Mater Online, elas estão fazendo isso. E, claro, né, colhendo os frutos, tendo cada vez mais clientes na sua clínica em psicologia perinatal, porque elas estão se expondo, né, atraindo clientes da forma certa, porque os clientes existem, só que eles precisam saber da nossa existência. E no Mater Online é uma coisa que a gente preza bastante também, é ensinar isso para os nossos alunos, né? Como que eles podem se divulgar e atrair aí os seus clientes. Tá certo? Então, conhecimento, né, em psicologia perinatal faz toda a diferença para você atender essas questões, tá? Agora, se você não conhece essa área, dificilmente você vai conseguir trabalhar na prevenção. Dá para trabalhar com prevenção em outras áreas, Rafaela, ou só na psicologia perinatal? Claro que dá para trabalhar com prevenção em todas as áreas, mas eu sou especialista em psicologia perinatal. Esse canal aqui é de psicologia perinatal, então aqui eu estou falando de prevenção em psicologia perinatal. Mas se você quiser saber sobre prevenção em outros lugares, você vai ter que buscar aí outros canais aí também, tá bom? Nem sei se existe na realidade. Mas o fato é que sim, é super possível o psicólogo trabalhar na prevenção. E agora uma reflexão. Na minha humilde opinião, todo psicólogo deveria ter conhecimento em psicologia perinatal. E todo psicólogo deveria trabalhar, então, com pessoas no início da vida. Porque a gente sabe que a gente vai atender lá aquele adulto, lá na clínica, né? Não é a clínica perinatal, é a clínica do adulto, independente de qual abordagem você trabalha. Mas a gente sabe que para poder oferecer um atendimento de qualidade para aquele sujeito, eu preciso levar em consideração a história dele, a subjetividade dele, que foi construída ao longo da história dele. Eu preciso investigar a relação dele com os pais dele, como que era a infância dele,
como que as crenças foram construídas ao longo da sua vida. Como que ele foi cuidado enquanto bebê, recebido, como que foi a gestação da mãe dele, tudo isso influencia no adulto que ele é hoje. Quer dizer, todo psicólogo deveria saber fazer essa prevenção, não deveria? Pensa comigo, gente, pensa comigo. Eu tô errada? Eu não sei. Eu acho que não sei. Fala aí. Eu tô errada? A gente precisa mesmo querer que os adultos estejam apresentando alterações emocionais significativas para a gente poder ficar bem com a nossa profissão? Tipo, ainda bem que as pessoas têm problemas, porque senão elas não vinham gastar aqui na minha clínica. A gente precisa? Ou a gente pode tratar lá no cerne, lá no começo da vida? Se eu trato da gestante, se eu cuido dela no pós-parto, eu estou cuidando desse bebê. Esse bebê um dia vai ter 30 anos de idade. Se esse bebê ele foi bem recebido, teve atenção, carinho, amor dos seus pais lá nos seus primeiros dias de vida, nos primeiros anos de vida, aquela mulher foi bem cuidada, não apresentou alteração emocional. Esse bebê apresentou dificilmente atraso no desenvolvimento, então provavelmente ele teve um desenvolvimento muito bom, provavelmente ele conseguiu desenvolver apego seguro com essa mãe, provavelmente ao longo da sua vida ele teve uma melhor saúde mental. E aí eu investi a minha profissão em fazer o que eu sonhei quando eu estava lá na graduação, ajudar pessoas a se livrar do sofrimento. Tem melhor momento para a gente ajudar pessoas a se livrar do sofrimento do que logo lá no começo da vida, que é onde tudo acontece? Que depois a gente vai pegar esse povo com 30 anos de idade falando lá do passado, das coisas que aconteceu atrás na vida dele e que prejudica ele até hoje? Eu tô louca? Porque ninguém respondeu. Eu tô aqui fazendo as perguntas e ninguém falou se eu tô certo, se eu tô errado. Será que é só eu que penso assim? Não sei, pode ser só eu que penso assim, né? Mas, enfim, é uma reflexão, tá? Pode ser que hoje só eu pense assim, né? Mas pode ser que de repente outras pessoas também consigam ver essa ligação e consigam perceber, que tem mais gente que tá vendo essa ligação. Legal, a Tavieira, né? Eu acredito que o melhor momento para a gente ser psicólogo é esse. Eu posso sim atender gente adulta, eu posso sim atender, sabe? Porque problemas as pessoas vão ter. Não é todo mundo que vai passar por um psicólogo perinatal. Mas se eu posso trabalhar ali no cerne, se eu posso realmente prevenir aquela alteração emocional significativa, por que diabos eu vou querer ficar esperando alguém tá com problema de saúde mental para poder atender aquela pessoa, se eu posso trabalhar ali de forma muito mais eficaz, mudar uma nação? Pessoal aqui tá falando, deixa eu ver, o Peterson falando que eu tô certíssima, a psicóloga Natália Vargas, é lindo viver isso, sou grata por poder ajudar tantas famílias. A Natália é uma psicóloga perinatal incrível. A Raíssa, a prevenção é o melhor caminho. Alexandra, concordo com você, Rafa. Show, pessoal, que bom que eu não tô sozinha. Obrigada por esse feedback, em saber que eu não tô sozinha, que eu não sou, né, não tô louca aqui pensando, né, dessa forma. Tem outras pessoas também pensando assim, né? E é isso. Então, acho que a reflexão principal que eu tinha para trazer hoje, com essa live de hoje, é isso. Essa reflexão de que podemos trabalhar com a prevenção. E, incrivelmente, é uma prevenção que a gente tem de uma pessoa, mas está prevenindo em duas. Porque aquele bebê também sai beneficiado, né? Quando eu atuo lá com a mãezinha dele. Tá bom? Então, nós podemos, sim, trabalhar com a prevenção, não precisamos esperar só o momento lá, né? Que a pessoa está em algum conflito para poder atuar, ok? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito algum tipo de motivação, de reflexão, de tirar da zona de conforto aí. É uma coisa que eu gosto muito nessas lives, é tirar as pessoas da zona de conforto, provocar incômodo nas pessoas, porque só incomodando que a gente sai do lugar, não é verdade? Porque se o negócio não doer,
a gente continua ali parado. Então, precisa incomodar mesmo para que a gente possa tomar algumas ações, tá? Minha esposa paga muito caro pela infância que ela teve, o Peterson aqui falando. Todos nós, né? Todos nós, porque a gente não tinha muitos desses cuidados. Hoje nós sabemos que podemos cuidar. Antigamente, ninguém nem sabia, né? Faz pouco tempo também que a gente sabe que a gente pode cuidar. Então, assim, eu vejo um futuro diferente para o Brasil e para o mundo, né? Nós temos pessoas aqui, né, da República de Dominicana, né? República Dominicana, nós temos pessoas de outras partes do mundo, pessoas de várias partes do Brasil, então agora as pessoas estão sabendo disso. Então agora as pessoas podem fazer algo, porque como fazer algo que não sabe que pode fazer, na verdade? Então agora, a partir do momento que eu sei que eu posso fazer, eu vou lá e faço. Então eu vejo futuro para a humanidade nesse sentido. Eu vejo futuro para a humanidade nesse sentido, mas não é uma coisa que a gente vai conseguir fazer com um exército pequeno, com poucos soldados. Precisamos ter mais soldados, precisamos ter um exército, né? Precisamos ter um exército de pessoas, de profissionais conscientes sobre tudo isso. E aí sim a gente vai para a guerra e vamos vencer essa guerra. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.